Olá, está no ar Rodrigo Betting Opinião pela sua TVC, TV Corrida Amanhã. Hoje nós temos um entrevistado que vai nos contar muito da política aqui do Rio de Janeiro, da política nacional. Marcos Vinícius, deputado estadual Marcos Vinícius, presidente do PTB aqui do Rio de Janeiro. Marcos, um prazer você estar aqui conosco. Eu tenho certeza que você vai poder contar muita coisa boa para o nosso telespectador. Prazer é meu, Rodrigo, estar aqui no seu programa. Vou tentar aí aprender um pouco contigo. Mais uma vez, você é um cara que sempre atuamos juntos, em algumas campanhas no Rio de Janeiro, e agora aqui dividindo a sua bancada do programa. Vai ser um prazer enorme. Aprender comigo é brincadeira. Com um professor chamado Roberto Jefferson, você não tem nada para aprender comigo. Eu vou aprender com você. Né? Até a voz do Roberto já está pegando já. É muito tempo junto, né? Muito tempo. É a 14ª eleição sempre pelo PTB. Isso aqui é fidelidade. De prefeito e vereador, entre prefeito e vereador. Comecei a primeira em 96 e agora vamos para 2022. Já são 13 para cá, 14ª. Deputado Marcos Vinícius, o PTB é um partido que eu diria que eu acho, na minha opinião, o Roberto Jefferson fez algo muito inteligente. Talvez o PTB hoje seja o partido, digamos assim, em ponto de vista ideológico, mais bem posicionado do ponto de vista de clareza para o eleitorado. É um partido de direita. É um partido hoje posicionado à direita, buscando justamente o eleitorado de direita. Né? A maioria dos partidos no Sul é uma coisa, no Nordeste é outra, um está com Lula, o outro está com Bolsonaro, o outro está com não sei quem. O PTB é um partido, desse ponto de vista, muito orgânico. Né? Talvez só os partidos de esquerda tenham tanta organicidade quanto o PTB do ponto de vista ideológico. Você acha que o PTB é mais Bolsonaro do que o próprio PL? Rodrigo, essa é uma pergunta que começou com chave de ouro. Eu penso que na direita, com estatuto organizado, escrito, discutido dentro da Executiva Nacional, no Brasil só tem o PTB. Nenhum dos outros partidos que se dizem de direita ou bolsonaristas tem escrito, desenhado, foi motivo de muitas brigas dentro da executiva do partido, o que tem o PTB. Nós temos todo aquele pensamento da direita mundialmente. Nós começamos a mudar desde 2012. Desde 2012, 2014, começamos a escrever dentro do PTB desde 2012. E terminamos no ano passado, na convenção do final de 2019, foi a convenção que ela aprovou o estatuto do PTB como é hoje. Contra o aborto, a favor da vida, contra as drogas, com o movimento cristão com voz dentro do partido, uma coisa bem planejada e escrita a 6 mãos. E hoje eu ouso dizer também que o PTB é mais bolsonarista do que o próprio PL. Porque se você pegar, nós temos no nosso estatuto proibido coligação com partidos de esquerda que participaram do Foro de São Paulo. Nenhum outro partido tem isso no Brasil. O PTB não pode, em hipótese nenhuma. E alguns partidos só passando pela Executiva Nacional. Então, se você for olhar no Brasil inteiro, não existe partido assim. Eu acho que, organicamente, o PTB é o único partido de direita no Brasil, assim, e estatutariamente. Bom, vocês aqui no Rio, vocês abrigaram, digamos assim, bolsonaristas de meio costado, bolsonaristas raiz, né? No caso da Alana Passos está no PTB, o Daniel Silveira está no PTB. Rodrigo Amorim está no PTB. Enfim, tem outros, né? Tem outros nomes. Bastantes nomes bolsonaristas no PTB. O PTB realmente virou uma casa bolsonarista, né? Virou uma casa bolsonarista não só no Rio, mas no Brasil inteiro, nos 27 estados da federação. As pessoas que se identificam mais com essa pauta nossa conservadora migraram para o PTB e muitas delas não quiseram ir para o PL, nem para os outros partidos, mas basicamente o PL
que é o partido do presidente, ficou pesado. Sim. Né? Na gíria da política ficou inchado, e essa é uma verdade, né? E o PTB abrigou muita gente Brasil afora. Isso vai fazer com que o partido cresça nas eleições. A expectativa de vocês é fazer uma bancada federal, imagino, maior do que tem hoje, né? Nós fizemos uma bancada com 10, né, na última eleição, e a minha conta modesta é dobrar. Dobrar mais um pouco, mas pé no chão é dobrar, e eu penso que nós vamos conseguir fazer isso bem, aumentar. E assim, Rodrigo, a Executiva Nacional fez um planejamento para 22, 24, 26, um planejamento a médio e longo prazo. Nós trabalhamos assim desde o ano passado. Eu acho que vai ser um caminho. A gente no Brasil, você falar em partidos com, assim, digamos, um viés ideológico mais definido, com 30 partidos que nós temos no Brasil, com representação no Congresso, sei lá, 30, 28, nem sei mais quantos tem, é um negócio completamente absurdo, né? Com essas fusões, federações, enfim, as cláusulas de barreira que vão se impondo aos partidos que, digamos, os partidos nanicos, eu acho que a tendência é os partidos cada vez terem mais clareza ideológica para os seus eleitores. Acho que nesse ponto, acho que o PTB saiu na frente. Nós saímos na frente, Rodrigo, e eu tenho algumas coisas são convicções minhas. Esse número de partidos não existe, são partidos que ficaram nanicos, partidos que não têm nenhum viés ideológico com nada. Então o cara vai no Amapá ou no Acre, ele vai com a esquerda, no Sul ele vai com a direita. Não dá. O eleitor, ele polarizou, e é uma realidade que o Brasil vai viver nos próximos anos. E nós saímos na frente, né? E eu ainda vou mais longe. Eu ainda penso que o modelo eleitoral brasileiro precisa ser mexido. Esse avanço, né, para a eleição de 22, que foi em 22, eu ainda penso que nós precisamos fazer o modelo do distritão misto, com os 46 mais votados no Rio para federal, os 70 mais votados para estadual, e nas cidades assim também para vereador. Então eu acho que nós, nesse ponto, conseguimos puxar um pouquinho na frente, saímos na frente de verdade na questão de definição do eleitorado. O Brasil é um país conservador. Sim. A verdade é que a maioria do brasileiro ele se declara conservador. Sim. Então, nos costumes, com certeza. Nos costumes, com certeza. Então, eu acho que nós saímos na frente e vamos colher essa ousadia, vamos dizer assim, no pleito de 22. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que essa clareza de identidade vai facilitar o eleitor aos poucos, conforme vai diminuindo o número de partidos. Você vai buscando, por exemplo, partidos que eu chamo aquela verdadeira água de salsicha. Você não é de esquerda, não é de direita, você é um pouquinho de tudo. Eu acho que esses partidos vão definhar. Por exemplo, o MDB e o PSDB nessa eleição, eu acho que eles vão perder muita densidade. Muitas cadeiras no Congresso Nacional. É um pensamento que nós temos também, até através de pesquisas que fizemos. E o candidato que não se posicionar, ele vai ficar no limbo, e o eleitor tende a escolher ou é o viés da esquerda ou da direita. É o que nós pensamos dentro do PTB. Eu tenho perguntado aos nossos convidados que vêm aqui um pouco sobre essa questão. Você tocou assim, en passant, na questão do sistema eleitoral. Eu não sei qual é a sua opinião, mas o sistema eleitoral foi feito de uma forma para garantir a sobrevivência dos partidos. E a impressão que eu tenho é que esse sistema ele impede a renovação e a formação de quadros. Porque a lógica dos partidos hoje é fazer bancadas de deputado federal. Essa é a lógica, tudo é trabalhado nesse sentido. Todos os partidos. Todos os partidos. Então, você lançar um candidato a governador, um candidato a prefeito, significa muitas vezes você trazer um peso, né, até do ponto de vista do fundo eleitoral que você vai ter que gastar, em que você vai reduzir a possibilidade de eleger mais deputados federais, até um senador, que no caso também conta para tempos de televisão e fundo eleitoral. E eu acho que o que acontece é o seguinte: time que não joga acaba não tendo torcida.
Né? Então o que acontece é que muitas vezes os partidos acabam abrindo mão de lançar novas lideranças, pessoas que pudessem aí, de alguma forma, trazer ideias novas, né, conceitos novos, porque a lógica é fazer deputados federais e até senadores que são os que contam, digamos, para a sobrevivência partidária. O fundo eleitoral é o tempo de TV. Você não acha que assim, essa legislação está inibindo a formação de novas lideranças? O que você acha que a gente podia fazer para, no Brasil, a gente poder fomentar, né, o surgimento de novos quadros? A gente vê aqui no Rio de Janeiro houve uma, digamos assim, uma quebra, né, de lideranças antigas aqui no Rio, até por conta da Lava Jato, enfim, houve uma série de fatores que acabaram... E ficou-se um pouco um vácuo, né? Você vê, você tem poucos nomes conhecidos hoje do grande eleitorado, nomes assim que você possa dizer, esse cara aqui vai disputar uma candidatura ao governo do Estado, ao Senado, todo mundo conhece. São poucos nomes hoje que você tem à disposição para campanhas majoritárias, digamos assim. Né? Eu, sim, Rodrigo, sou um crítico ferrenho do modelo eleitoral. Sou completamente contrário ao financiamento público de campanha. Também. Eu acho que um país que não consegue dar educação, saúde e segurança ao seu povo não pode financiar a eleição. Mas foi um modelo que foi criado. Né? Então nós temos que evoluir. Isso é o que eu penso. 2, essa questão proporcional, e aí eu penso que você há de concordar comigo, no que você lança hoje, né, uma nominata no Rio de Janeiro para federal, 47 nomes. E aí você tem um fundo que ele tem limite. Sim. Né? Cada partido tem o seu tamanho de fundo eleitoral. Você de verdade inibe, né, à medida que você tem um número X de candidatos, e você tem que investir nesses candidatos para poder ter fundo, né, o federal e o senador aqui contra o fundo eleitoral. Aí você não quer lançar um nome novo, porque você vai ter que usar o fundo com candidato a prefeito, a governador, né, e vai deixar de fazer bancada e você acaba perdendo. Inibe completamente a aparição de novas lideranças, gasta o dinheiro que nós tínhamos que estar usando para comprar remédio da segurança e saúde para o povo. E nós tínhamos que ter o seguinte, eu sou do PTB, presidente regional do PTB. Eu tenho 5 candidatos com chance de ganhar a eleição. Mas eu tenho o Rodrigo Betlin, que é um grande candidato ao governo do Estado. Eu vou lançar esses 5 e o Rodrigo. E fazer com que o Rodrigo seja conhecido, ou o Marcos Vinícius, ou o outro candidato seja conhecido e leve o nome do partido no Estado inteiro. Dessa maneira de hoje, como está hoje, você não consegue. É impossível. Esse modelo eleitoral foi feito para perpetuar os grandes partidos. Os nanicos tendem a assumir ou a fazer a federação. Né? Você tem o PL com fundo eleitoral muito alto, União Brasil, PT, MDB e acho que o DEM talvez. Não, o DEM virou União Brasil. Virou União Brasil. Tá. Então você tem esses 4 com muito fundo eleitoral, mais 2 sem identidade, que é a União Brasil e o MDB. Né? Sim. PT e PL, um para cada lado. O famoso partido ônibus, né? Entrando gente. Exatamente. Então, assim, PT e PL, um para cada lado, um para a direita e para a esquerda, esses sairão fortalecidos. Eu vejo os outros na esteira de diminuir, né? Desidratar um pouco. A própria montagem de chapa de deputado estadual e federal Brasil afora demonstrou isso. Você teve facilidade demais no PL, União Brasil usou a força do seu fundo eleitoral, PT fez federação, né? MDB parece que fez federação, PSDB, né? PSDB fez federação com cidadania. PSDB fez federação. Então, isso já demonstra o que vai acontecer. Eles não querem diminuir, mas não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Então, eu vejo que o modelo foi criado para manter a hegemonia de grandes partidos. Não vai funcionar. Nós vamos ter que evoluir daqui a 4 anos, ou daqui a 2 anos, que seja, num novo modelo eleitoral.
Eu concordo totalmente com você. Inventaram uma, digamos assim, uma tese de que a corrupção nascia por conta da necessidade de financiar as campanhas com recursos privados. Isso foi uma tese criada pela Lava Jato. Sim, né? Como se você fosse acabar com a corrupção no Brasil, porque você acabou com o financiamento privado de campanha. É um negócio, sim, de uma ingenuidade atroz. Né? Assim, não é, vai se acabar com a corrupção com leis mais duras, né, com fiscalização mais eficaz, enfim, com um sistema que funcione melhor. Não é você mudando o financiamento de campanha. Não é isso. Você poderia aprimorar o financiamento de campanha privado. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem associações, federações, a Associação dos Plantadores de Algodão. Esses caras vão lá e financiam um determinado deputado que vai defender os seus interesses. Uma coisa clara. Muito, e claro, definido com o imposto pago, é muito mais limpo e menos hipócrita. Sim. Nós precisamos evoluir para isso. Por exemplo, minha primeira profissão é corretor de seguros. Né? Por que não os sindicatos, a associação, a federação, sim, me ajudar numa eleição, já que eu vou defender a tributação menor, exatamente, de regulamentação? É claro, isso é nítido, entendeu? Só que proibiram, maquiaram, né? E eu penso que é vamos dizer assim, um engodo que fizeram porque o correto, o que nós esperávamos, que todo mundo esperava, é que nós já tivéssemos ido para o distritão misto. Você diminui o número de candidatos, gasta menos nas eleições. Eu ainda vou mais longe. Eu sou contra a reeleição no Executivo, um mandato de 5 anos, e de preferência que as eleições coincidam. Eu também acho que isso era ideal. Eu defendi isso em 2020, com o negócio da pandemia, aquela discussão vai ter eleição, não vai ter eleição. Aí quiseram jogaram para novembro a eleição. Falei, olha, isso aqui é uma bobagem, né? Porque não vai resolver. Quando acabar a eleição vai ter gente pra caramba circulando, vai depois ter um pico da pandemia novamente, que é impossível, imagina. Você vai falar em fazer eleição sem ter encontro das pessoas? Sem ter gente amontoada? É impossível. Impossível, é mentira. O candidato morre de Covid, mas ele não deixa de fazer uma reunião. Imagina. Não tem a possibilidade. Então, eu peguei Covid na eleição. Eu nem também. Candidato eu era. Então, assim, eu peguei. No último dia de campanha, eu fiquei com Covid. Eu fiquei os últimos 15 dias de eleição em casa com Covid. Então, de verdade, você tem razão quando diz que é uma mentira. Devia ter colocado a eleição para agora. Então existia, na verdade, ali uma forçação de barra do Rodrigo Maia, que tinha interesse principalmente em eleger o Eduardo Paes aqui no Rio, que a campanha fosse de qualquer forma em 2020. Então adiaram 2, 3 meses a eleição, como se isso fosse resolver alguma coisa. Podiam ter aproveitado a oportunidade, fazia uma extensão do mandato dos atuais prefeitos, até, se fosse o caso, caçando a reeleição deles, impedindo a reeleição, mas você unificava, aproveitava, que barateava as eleições. Você não tinha eleição a cada 2 anos no Brasil. O cara sai de uma eleição já está pensando na outra. Essa história de dizer assim, não, vai ficar muito nome, balela. Balela, você vai botar um prefeito e um vereador só na cédula. Exatamente. Você vai baratear, você vai unificar o discurso dos partidos, do candidato a vereadora, prefeita, estadual, federal. Exatamente. Você começa a dar um sentido mais orgânico nos partidos, o cara vai ter que defender a mesma coisa. Vai ter que defender a mesma coisa. O prefeito que se apoia hoje, daqui a pouco o cara está em outro partido, porque o cara não é obrigado a ter conveniência eleitoral, ele não tem obrigação nenhuma, é a conveniência eleitoral, e é uma bandeira que eu penso que nós vamos ter que evoluir. Essa discussão vai ter que ser feita, porque esse modelo também não vai funcionar. Não vai funcionar. E é o que você disse. Criaram o grande vilão do Brasil é o financiamento privado de campanha. Mentira. Concordo com você. Mentira. Você gasta 5 bi dos cofres públicos para santinho, tempo de televisão, adesivo. Tá errado. Só que tem que ter coragem para discutir essa tese. Você não acabou com a corrupção, você não melhorou a política, você não trouxe renovação. Vamos retirar o peso do poder econômico. Pelo contrário, você concentrou ainda mais. Porque num partido pequeno eu poderia
em 2, 3 agentes privados e buscar algum financiamento de campanha. Hoje não, eu não tenho dinheiro para fazer campanha, porque o partido pequeno não tem dinheiro. Um partido com viés às vezes mais ideológico, um partido pequeno, não consegue prosperar porque não tem recurso. Não, Vê União Brasil com 1 bilhão de fundo, como é que você vai contrapor? O PRTB, por exemplo, tem 3 milhões. 3 milhões. Exatamente. União Brasil tem 1 bi, PRTB 3 milhões. Como é que o PRTB vai fazer campanha? Então, é uma mentira. E eu penso que o brasileiro, principalmente o Congresso Nacional, precisa se afastar um pouco da hipocrisia e legislar pensando em quem mais precisa. 5 bi que você tira, imagina o que dá para comprar. Nossa Senhora! De muita remédio, coisa. ou que dá para investir na educação do povo brasileiro. Você estava discutindo agora, é o Auxílio Brasil para 2 milhões de famílias durante 6 meses vai custar esses 5 bi. Vai custar esses 5 bi. Então você podia ajudar 2 milhões de 4 famílias. milhões de famílias em 6 meses. Exatamente. E aí, se você fizer a conta, na verdade, não são 5 bi. Ao longo de 4 anos, são 10 bi. Você tem os 5 de agora, mais os 5 de 2024. Mas se você for puxar, a conta ela é muito maior. E o tempo que se perde. Eu acho que um mandato de 5 anos era suficiente para o executivo. Também acho. Acho 4 pouco. Porque se a gente pensar na lógica dos governos, eu já fui secretário de algumas gestões, a lógica do governo é você, primeiro ano, você trabalha com o orçamento da gestão passada. Aí no segundo você planeja, no terceiro e no quarto você começa a executar, no quarto você já está indo para a reeleição. Então acho que 5 anos era o tempo ideal de você ter... Você planeja o primeiro, tem 5 para 4 para executar. Então é o que eu penso que seria o ideal. Mas com o tempo a gente vai evoluir. Eu entendo que para muitos partidos não vai dar certo. Você vai concentrar e vai extinguir algumas siglas no Brasil. Assim eu espero, né? Olha, eu peço a você 1 minutinho só, nós vamos fazer um pequeno break e voltamos com o deputado Marcos Vinícius em instantes. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta com o Rodrigo Beto em Opinião pela sua TVC, TV Correio da Manhã, hoje batendo esse papo maravilhoso com o deputado Marcos Vinícius. Agora, deputado, você acha que óbvio que vocês vão apoiar o Bolsonaro para presidente. Hoje as pesquisas indicam um certo favoritismo, em que pese eu tenho uma desconfiança enorme dessas pesquisas, não é por questão conspiratória, eu não acho que todos se uniram para inventar um número. Eu acho que essas pesquisas estão com um erro metodológico muito grande. O que te leva a crer que o Bolsonaro pode virar esse jogo até o final da eleição? O que me leva a crer é uma coisa muito simples. O erro metodológico, que é muito claro. Tem muitos nichos da população que as pesquisas não entrevistam e não levam em consideração. Eles subestimam os evangélicos. Subestimam os evangélicos. E se você for, eu vou te dar um exemplo muito claro. São José do Vale do Rio Preto, uma pequena cidade do interior do Rio, tem 60% de evangélicos. Aí você vai pegando pequenas e pequenas cidades, você forma uma massa muito grande de pessoas que não são levadas em consideração. E se você for olhar,
hoje todas as pesquisas, né, elas começam a se alinhar. Porque a rua não mostra o voto, né, no candidato do PT. É muito mais difícil você encontrar alguém que vai votar no candidato do PT do que alguém que vai votar no Bolsonaro. Então é um voto mudo? Isso não existe. Essa teoria conspiratória eu também não acredito, mas acho que as pesquisas elas estão começando a fazer assim, ó. Quem estava 13, 15, 16% descendo, Bolsonaro subindo, elas vão se encontrar. Vai ser uma eleição que não vai haver terceira via. Eu não sei onde eu li hoje, não estou lembrado, não vou abrir o celular, mas a terceira via já está descartada, alguma pesquisa importante, não me lembro o nome agora, e já não acreditam mais na vitória do candidato da esquerda no primeiro turno, e com a chance muito grande, com a economia arrefecendo, né, a gasolina, sim, que o preço caiu. Vamos criar uma onda agora, vai ter uma onda favorável ao Bolsonaro. Favorável ao Bolsonaro. Então eu acredito muito que essas pesquisas elas não retratam a realidade, até porque a gente anda, né, Rodrigo? Sim. A gente anda, tá sempre na rua e vê e sente que, como eu disse, o brasileiro é conservador nos costumes, e o brasileiro no interior, então, eu não estou dizendo na capital, no Rio, né, porque eu tenho um trabalho muito mais forte no interior do estado. No interior, então, é lavada. Meu papel aqui cabe fazer análise, né? Eu evito ser torcedor nesses momentos. Eu acho que você tem um eleitor mais pobre que ele não está na internet, ele não está no Twitter, ele não está no Instagram. Esse eleitor mais pobre, ele, de certa forma, tem uma certa memória de um passado em que ele vivia melhor que ele vive hoje. É óbvio que você tem uma circunstância hoje em que dos 4 anos de governo do Bolsonaro, ele conviveu um ano, 2019, digamos assim, sem nada, e a partir daí foi pandemia, quando a pandemia começou a melhorar, todo mundo vacinado, enfim, a pandemia virando uma endemia, né, virando uma rotina na vida das pessoas, estoura uma guerra na Ucrânia com a Rússia, isso aumenta o preço dos combustíveis, né, do petróleo, gera inflação no mundo violenta, somado ao problema da pandemia que já tinha desarticulado a cadeia produtiva no mundo. Enfim, o Bolsonaro passou por um processo muito complicado. Ele e todo mundo que estava governando nesse período. Então, mas a parte da população não consegue ter essa compreensão. Parte da população que eles veem a coisa absolutamente cartesiana. Eu vivia melhor ali, eu vivo pior aqui. Eu acho que talvez esse pensamento seja o que hoje dá alguma margem nessa população mais pobre ao candidato Lula. Pode ser que durante a campanha, até por conta da PEC emergencial que foi aprovada no Congresso, redução do preço dos combustíveis, isso crie uma onda, um clima de melhora generalizada da economia, de aumento do poder de compra das pessoas, e eu acho que isso pode beneficiar o Bolsonaro. Eu acho que a eleição vai ser uma disputa muito dura. Nunca achei que ia ser moleza nem para um lado nem para o outro. E essa coisa de terceira via realmente é apenas uma vontade de uma bolha da imprensa e de alguns pensadores que não conseguem entender a lógica da política. Não conseguem entender a lógica da política. Você poderia ter um terceiro candidato que se propusesse ou ocupar o espaço da esquerda ou o espaço da direita. Agora, o famoso candidato água de salsicha, que não quer ser nem direita nem esquerda, não quer ser nada, quer ser todo mundo e não quer ser nada, esse cara não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Eu concordo com você quando você diz que nós teremos uma eleição dura, uma eleição muito acirrada, onde você tem... O Ciro Gomes vai ter lá os seus 7, 10%, não tenho dúvida que ele vai passar por aí. A Simone Tebet vai ter um eleitorado, né, se ela levar a candidatura, mas se você bota aí 15, 16%, é uma eleição de 2 turnos,
E nós teremos uma eleição, mesmo no segundo turno, uma eleição bem dura. Eu concordo também com você quando você diz que esse eleitorado mais carente, ele tem uma memória que ele viveu melhor um certo período, né? E que agora ele não vive tão bem. Mas também esse mesmo eleitorado, ele que vai ser beneficiado pelos programas do governo e pela gasolina cair, é um eleitorado que tende a decidir mais próximo da eleição. Naqueles 15, 20 dias finais. Então, é onde eu vejo que nós vamos ter uma eleição de chegada. Né? Bom, outra coisa que eu queria te fazer, eu queria te perguntar um troço que eu estou muito curioso, porque o Roberto Jefferson, que a gente falou aqui no início, fiz até brincadeira, que você está até com a voz igual a dele, o Roberto virou uma liderança nacional. Ele se posicionou de forma muito contundente em alguns temas, né? Ele talvez tenha se tornado o líder partidário mais bolsonarista de todos. Ele, enfim, teve uma visibilidade enorme, ele fez críticas muito contundentes a ministros do Supremo, até eu particularmente acho um verdadeiro absurdo esse processo dele. No Brasil, infelizmente, a gente passou a fulanizar as discussões, ou seja, o mensageiro é mais importante que a mensagem. Então, assim, eu tento não cair nessa armadilha. Eu tento discutir as teses, seja para um sujeito que eu gosto, que eu não gosto. Acho que na democracia você tem que defender o direito do maior idiota que você conhece, ele tem direito a falar as idiotices dele. Passou do ponto, você processa ele por calúnia, difamação, injúria, ameaça, enfim, você tem uma série de artigos no Código Penal. Eu acho que o Supremo, nesse ponto, está passando muito, né, da sua função constitucional e exacerbando no seu poder. Mas o fato hoje é que o Roberto está impedido tanto de fazer campanha quanto de falar em redes sociais, dar entrevista. Você acha que isso vai atrapalhar o PTB? Porque eu acho que o Roberto seria hoje talvez nacionalmente, né, ele aparecer no programa dos candidatos, não sei nem se valeria a pena ele ser candidato em um estado. Eu acho que ele hoje é uma figura nacional. Rodrigo, assim, o Roberto está impedido de usar a rede social. Eu tenho aqui que concordar com você, gênero, número e grau, com o que você falou, até porque fake news não está nem tipificado no Código Penal. Não, e por que ele vai ser processado pelo Supremo? Ele não tem foro. Não pode, ele não tem foro. Bom. Aí o juiz que é vítima da injúria, da calúnia, enfim, não sei como é que tipificaram isso, mas o juiz que é vítima no processo, ele mesmo julga a sua própria ação? Ele julga a sua própria ação. Eu entrevistei aqui o desembargador, fizemos aqui uma entrevista muito interessante com o desembargador William Douglas, e ele disse aqui, programa, nem na Inquisição houve um processo desse. Nem na Inquisição. É um absurdo completo. Você não acha o crime. O Roberto e o ministro, eles têm... O ministro processa o Roberto, tem uma vitória em primeira instância contra o Roberto. Então ele tinha que se julgar impedido do que ele está fazendo. Mas mesmo assim o faz. Tudo que você pode pensar dentro do direito, dentro do Código Penal, do Código de Processo Penal, os advogados do Roberto já tentaram, nada surtir efeito. Então diferente do que nós pensamos, e o Supremo está pisando e maltratando, vamos dizer assim, sumariamente, de maneira inconstitucional, ilegal. É um processo ilegal. Eu fui afastado da presidência nacional do partido por ter financiado fake news. Olha o absurdo. O inquérito 4781, sei lá o número do inquérito, ele data de agosto e setembro de 20. Eu fui eleito presidente do PTB em fevereiro de 21. Como é que fevereiro de 21, dentro dos prazos legais, eu só comecei a poder ser gestor do fundo partidário em março.
por 12 dias. Eu não sequer paguei uma conta que eu criei. Como é que eu financei alguma coisa? Então, são absurdos que estão acontecendo no Brasil e que não tem como a gente fugir dessa discussão também. As pessoas se calam a isso. Eu tenho muitos amigos em partidos de esquerda, deputados. Eu tenho, graças a Deus, eu fiz amizade em todos os... Eu tento não misturar. Né? A gente tem opiniões, às vezes diversas, mas você busca respeitar a opinião contrária e por isso você não vai deixar de ter um amigo porque ele tem uma opinião contrária à sua. Eu digo a esses meus amigos de partidos de esquerda, vocês estão batendo palma para essas maluquices, amanhã a vítima vai ser vocês. Não pensem em vocês que quando batiam palmas lá atrás que os nazistas tiravam os judeus, fechavam suas lojas, que eram tidos como os algozes da Alemanha, né, que eram ambiciosos, que eram isso, que eram aquilo, foram eleitos pelo nazismo como os grandes, digamos assim, os grandes vilões da Alemanha, tinha gente que se calou em relação a isso. Depois deu no que deu. Então, assim, o problema do Brasil hoje é esse. Você fica, é contra o Roberto Jefferson. Então deixa lá o Roberto Jefferson se danar, mas fala muita contra besteira. O Rodrigo, contra mim, contra a Marcela, contra todo mundo. É isso. As pessoas não percebem que você vai formando teses, você vai abrindo uma caixinha de Pandora que você não sabe depois onde isso vai parar. Não sabe. E de verdade, Rodrigo, eu penso que vai atrapalhar bem o PTB. A nossa projeção antes de agosto do ano passado, quer dizer, fez agora 11 meses que o Roberto está preso por crime de opinião. Que eu acho que se, é aquilo que você falou, se você se sentir incomodado, processa ele na primeira instância. Como já perdeu, mas na primeira instância, foi condenado, né, a pagar uma multa. Mas na primeira instância, tem direito a recurso. A lei era muito clara. E o Roberto e o PTB vai sair, não vai sair tão grande quanto nós esperávamos, porque a gente tem, e eu disse outro dia numa reunião dos presidentes de partido, como vale frisar, como presidente do PTB do Estado do Rio de Janeiro, que tiraram a nossa figura principal, que é o Roberto, seria um grande cabo eleitoral para o partido no Brasil inteiro. Para muita gente da direita ele virou um ícone, né? Para muita gente da direita virou um ícone. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, nesses lugares, e alguns outros estados, o Roberto é ovacionado quando chega. Isso vai atrapalhar o PTB, eu não tenho dúvida. E, mais uma vez, a Constituição não dá para fazer um boneco dele? Andar com um boneco dele por aí? A gente até tem, mas não adianta. A gente até tem, mas o ideal seria que ele pudesse... Eu não posso falar, mas eu mandei meu clone. Pega uma fala antiga e manda, mas infelizmente nós não vamos... Eu penso que até pelo menos passarem as convenções, esse processo não vem para a primeira instância como tinha que vir. Um negócio impressionante. Uma covardia absurda. A verdade é que é uma covardia absurda. Eu tenho que me tolir na fala, porque, de verdade, hoje sou... Você já foi vítima desse processo. Está me dizendo aqui que você já foi afastado da direção nacional do partido por conta de um ato pretérito, né? Quer dizer, eu não tenho absolutamente nada a ver com aquilo e fui afastado. Você participou daquele filme De Volta para o Futuro e não sabe. Não sei, ainda vai passar. Vai passar. Acho que a gente tem... Eu sou um otimista por natureza, isso vai passar. Não tenho dúvida disso. A gente já teve períodos no Brasil em que as coisas vão se ajustar em um determinado momento. Eu só lamento que eu vejo muita gente boa calada para esses absurdos, porque de alguma forma é interessante... Nesse momento, para aquelas pessoas. Para aquelas pessoas. E é isso. A grande mídia que reclama tanto de liberdade de expressão não permitir. Foi o que eu disse. Eu luto para que o maior idiota que eu conheço possa ter o direito de falar as suas idiotices. Me atingiu no pessoal. Eu vou processá-lo como eu processei vários. Por calúnia, difamação. O ministro Supremo tem todo o direito de processar o Roberto Jefferson. Todo o direito. É um direito que cabe a ele se ele se sentiu atingido.
e respeito esse direito, mas nas instâncias que o Código de Processo Penal indica. Não pode ser inventado um procedimento. Assim, ele não pode ser juiz, promotor e... Não pode. O Daniel Silveira, que também está no seu partido, particularmente acho que dificilmente vão deixar ele ser candidato, acho que vão cercear o direito dele ser candidato em função dessa confusão toda, mas foi inventado um flagrante perpétuo. A minha filha estuda direito. Ela chegou em casa e disse, pai, você tem de achar isso aqui no Código Penal? Não acho, não sei o quê. Quer dizer, o estudante de direito fica maluco com um negócio desse. O ministro Supremo inventa as regras que não está em lugar nenhum. Assim, então, assim, eu lamento que a gente esteja vivendo isso no Brasil. Lamento mesmo. E falo isso, poderia ser amanhã com Lula, poderia ser com Ciro Gomes, qualquer um. Eu acho que a gente não pode abrir mão da defesa do Estado de Direito, em momento algum. E tem uma coisa, é a torcida. E outra coisa é a imparcialidade que nós precisamos ter. E isso não dá para torcer para que seja tudo feito errado para todo mundo. Não dá para torcer para nós sairmos do Estado democrático de direito. Eu digo para todo mundo, as pessoas reclamam da democracia, mas é o melhor regime. Eu não conheço outro melhor. Exatamente, todos os seus problemas. Com todos os seus problemas, mas é o melhor regime que existe. E isso é tergiversar ao Estado democrático de direito para justificar o injustificável. Olha, a gente vai dar um break rapidinho, voltamos já com o deputado Marcos Vinícius. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos com esse papo agradabilíssimo com o deputado Marcos Vinícius, presidente regional do PTB. A gente vê coisas assim absurdas. O Bolsonaro reclama do TSE, do Supremo, faz alguma crítica a algum ministro, faz alguma crítica ao sistema eleitoral, ele está atentando contra a democracia. Aí o ministro do Supremo, que não é eleito, ou seja, ele não tem um mandato popular justamente para se expressar, inclusive existe a lei orgânica da magistratura que deixa claro que nenhum juiz pode exercer função partidária, ter opinião política, que deve se manifestar nos autos. Tem ministro Supremo que vai para o exterior falar mal do chefe do Poder Executivo, dá palestra falando mal, falando em golpe, falando não sei o quê. E todo mundo achou normal isso. Você conhece algum ministro da Suprema Corte americana? Ninguém. Alguém dá entrevista? Alguém vem aqui no Brasil dar palestra? Ninguém conhece aqueles velhinhos de lá. Ninguém conhece. Só no Brasil é que virou moda. Então, assim, eu arrisco a dizer a você que hoje a maioria da população brasileira conhece o nome dos 11 ministros do Supremo e não conhece os 11 titulares da seleção brasileira. E talvez não conheça os 11 vereadores da sua cidade. Sim. Nas que tem 11, tem umas que tem 9, outras que tem 13, outras que tem, como a capital tem 51, não conhece. Exatamente. Isso a mídia que os 11 ministros do Supremo têm é um negócio absurdo por conta das barbaridades que eles mesmos cometem. Eu ainda tenho uma outra coisa que é também mais à frente. Não pode ser vitalício. Não dá para ser vitalício. Mas isso é uma outra discussão. Sim. Não dá para ser vitalício, não dá para o Tribunal de Contas ser vitalício, não dá para o ministro do Supremo ser vitalício, não dá para o ministro do STJ ser vitalício, não dá. Sim. Por que precisa oxigenar só a política? Porque só na política as ideias têm que mudar.
Porque imagina, o cara entra com 40 anos num tribunal de contas, como tem casos aí. Ele se aposenta com 75 compulsoriamente. Ele vai ficar 35 anos exercendo o mesmo cargo. 35 anos. Eu sou contra, e também é uma coisa, é uma evolução que nós vamos ter que pensar e discutir, mas não dá, Rodrigo. Não tem a menor condição. Nós precisamos, primeiro, uma idade mínima, né, um tempo de profissão, e algumas regras, mais regras precisam ser criadas, e um mandato de, 8 anos, como senador da República, eu acho que é factível. Com direito a não se reeleger, voltar na próxima lista, a não recondução e voltar... Não sei, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque você toma qualquer atitude e você destrói, às vezes, a vida das pessoas. Outra coisa, o ministro Supremo tinha que ser um juiz de carreira. Não dá para ser um advogado, um cara que, enfim, um escritório famoso de advocacia. Eu acho que tinha que ser um juiz de carreira. Como no STJ é. O STJ você é uma lista de desembargadores que são... Exatamente. O Supremo não podia fugir a isso. Não dá para ser um cara que é um advogado. Que é primo do amigo do meu irmão, não dá. Não dá. Tem que ser um juiz de carreira. Tudo bem, a escolha, o presidente escolhe um cara com viés, digamos assim, de pensamento ideológico, um pouco parecido, um pouco similar. A gente no direito tem diversas correntes, mas tem que ser um cara que tenha passado pela magistratura. Tem que ser um cara que tenha passado pela magistratura e não por causa do cara ficar 35 anos ali. Bom, voltando um pouquinho à política. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o PTB está na coligação do governador Cláudio Castro, não é isso? A nossa matiz e o viés é apoiar. Desde o ano passado, nós tínhamos uma decisão de apoiar o governador que fosse governador, apoiado pelo Bolsonaro, né? Então eu digo e repito que eu não voto no PL, eu voto no Bolsonaro e, se Deus quiser, na convenção vamos decidir por apoiar o Cláudio Castro. E senador, como é que vocês vão se posicionar? Senador, vamos ter um candidato independente, vamos lutar até o último minuto para registrar a candidatura do Daniel Silveira. Tem plano B ou é plano A? Plano A. Plano B eu vou deixa em off, mas esse é o plano A. Coringa na manga. Deixa o Coringa na manga. Mas a nossa ideia é essa. A nossa ideia é lançar o Daniel e continuar assim, carregando as bandeiras que o partido vem esposando no último ano e meio. A Clarissa Garotinho se lançou agora, né? Candidata ao Senado, provavelmente vai querer entrar. Ela tem sido uma deputada bolsonarista também, imagino que ela vai querer entrar por esse viés vertente mais à direita, né? Eu entendo que vai ser uma eleição bem animada, Rodrigo. Vai ser o voto de senador também é o último voto, em geral, que o eleitor escolhe, né? Quer dizer, um voto assim que ele vem no rastro do governador, do presidente, muitas vezes dentro dos seus deputados que vão, enfim, indicando o candidato ao Senado. É um cargo tão importante, né? É uma pena até que o eleitor escolha dessa forma, assim, tão, assim, meio aleatória, né? É verdade. Nós precisávamos, assim, Rodrigo, da tua época, né? Precisava voltar com organização social e política brasileira para as escolas, para que a gente possa ensinar as pessoas a importância da Câmara, né, do Senado Federal. O SPB. O SPB. Por que do meu tempo? Do seu também, né? Do nosso. Sim. Nosso. Só eu que sou velho aqui, pô. Não tá cabelo mais branco que você, também, pô. Né? Do nosso. Não, eu ainda tô com cabelo. O meu tá branco, mas tá aqui. Me perderam ao longo do tempo. Deputado, a sua base política é a região serrana, né? Petrópolis, enfim. Petrópolis, Areal, Trejis, Paraíba do Sul, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, Sapucaia, Partido Alferes, Miguel Pereira, dali que... E você viveu muito essa tragédia de Petrópolis, né? A TVC é um canal que basicamente trata dos assuntos da região serrana, né? A transmissão da TVC é toda para aquela região. Você já tinha visto algo igual, destruição igual?
Rodrigo, eu moro em Petrópolis desde 1982. Mudei para lá com 10 anos, 39 anos em Petrópolis. Eu passei pela tragédia de 2008, pela tragédia de 2011 já como parlamentar, fiz parte da CPI da tragédia da região serrana, hoje faço parte da comissão especial. Em 2008 foi só em Petrópolis, mas não foi desse tamanho. Em 2011 você teve Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, Sumidouro, Bom Jardim, várias cidades foram atingidas. Mas num lugar só, daquele jeito, nunca vi ali. Eu estava em Brasília, pousando em Brasília quando a tragédia começou, voltei no outro dia no primeiro voo. E devastador. Assim, são cenas que a gente nunca mais vai esquecer, e essas catástrofes elas tendem a diminuir o tempo delas. Então, nós precisamos propositivamente preparar a cidade. Essa pergunta que eu te fazer. Eu acompanhei que você foi muito ativo nessa, digamos assim, nessa recuperação da cidade. Você esteve com o governador Cláudio Castro várias vezes lá em Petrópolis. Eu vi você acompanhando muito as ações do Estado. Óbvio que o Estado tem que entrar naquele momento e primeiro preservar as vidas e limpar os rios, tirar o entulho, quer dizer, fazer uma ação para tentar voltar minimamente ao normal a cidade. Mas eu acho que tem que, é o que você disse, pensar um pouco a médio e longo prazo. Né? Como é que você faz para evitar que essas coisas aconteçam novamente? Em que pese contra a natureza é muito difícil você brigar. Né? Mas uma chuva daquele tamanho, em qualquer lugar do mundo, ela vai causar estrago. Uma chuva da proporção que foi a chuva, né? ela vai causar um estrago. Mas aonde caiu, deu no que deu. E eu me recordo que em 2011, quando nós dizíamos, quando você falava da catástrofe, né, que aquele cumulonimbus só aconteceria novamente dentro de 300 e 500 anos, né, os estudiosos, isso foi em 2011, estamos em 22, 11 anos depois. Aquela caiu entre Teresópolis, Friburgo e Petrópolis, em cima da montanha, e aconteceu o que aconteceu. Essa caiu só no Alto da Serra, só no Morro da Oficina. E a devastação foi gigantesca. Nós precisamos, de verdade, de planos de contingência e mudar um pouco, né, a mentalidade do governante que ficou para trás na década de 80. Né? Essas ocupações irregulares, cara, isso não é um negócio, cara. A gente, enquanto continuar essa demagogia de permitir que as pessoas construam de qualquer jeito, mas coitado, é um pobrezinho, só sei o quê, deixa ele construir, aí uma tragédia dessa. Aí depois a culpa como é que recupera a vida? Também é dos governantes, você não recupera a vida. Nós, em 2011, eu me lembro que proibimos instalação de luz, gás, TV a cabo, em locais de risco, beira de rio. Mas aí acaba que as pessoas fazem vista grossa, a concessionária também faz, e às vezes uma liminar, as pessoas conseguem construir. Enquanto esse plano ele não for de todos, do executivo, do legislativo, do judiciário, nós vamos continuar passando por problemas como esse. E aí nós temos que, de verdade, é o que eu penso lá na comissão especial que nós montamos na Assembleia para acompanhar os investimentos, mas ser propositivo, tentar trazer soluções a médio e longo prazo para retirar as pessoas das áreas, né, de risco e entregar de verdade moradia. Nós temos um déficit gigantesco de moradias no estado do Rio de Janeiro e os próximos governos vão ter que dar conta vamos dizer, desse realinhamento da questão habitacional. Você não acha que, talvez eu acho que nem falte lei para isso, em que pese você é pré-candidato a deputado federal, acho que até seria um projeto interessante de você batalhar, mas eu acho que falta mesmo a fiscalização. Talvez não fosse o caso do Ministério Público ser mais assim incisivo. Eles perturbam tanto os governantes com tanta bobagem. Não seria talvez o caso do Ministério Público ser mais duro com os prefeitos que permitem ocupações irregulares? Porque a ocupação do solo urbano é responsabilidade dos municípios, dos prefeitos.
Talvez não fosse esse o caso. Eu acho que não é a única solução, mas eu acho que isso já seria o início, né? Normalmente, né, o judiciário ele é leniente com as pessoas que ocupam áreas de risco. Não é. Eu vou ser bem claro. Eu morava num condomínio em Petrópolis que foi construído numa área de proteção ambiental e fez um TAC, uma termo de ajuste de conduta, para replantio, blá, 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 blá. Eu mesmo, antes de ingressar na Assembleia, algumas invasões começaram a acontecer e eu denunciei. O que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Denunciei no Ministério Público, no IBAMA. E a gente tem que parar, Rodrigo. Mais uma vez, o brasileiro tem que deixar de ser demagogo. Porque depois a culpa é só do político. Agora, vai não tentar fazer um condomínio legalizado para você ver a quantidade de documento, o tempo que você demora. É exatamente onde eu quero chegar. E aí, quando não é ocupação irregular, quando você tem todo um projeto, eu não estou aqui defendendo os construtores, não. Eu estou simplesmente dando um exemplo claro do que nós passamos. Não adianta eu legislar e alguém ir lá e autorizar uma construção irregular ou a ligação da luz, né, de energia, porque a casa já estava lá há 10 anos. Não, tem que ser demolida, tem que sair dali. As pessoas precisam entender que elas vão ter que sair de algumas áreas. Só que, mais uma vez, nós precisamos de maturidade não só do poder público, do executivo, do legislativo. Já aparece um dizendo que isso é contra pobre, coitado, não sei o quê. Aí a hora que morrer alguém, esse cara do discurso demagógico, ele dá no pé e ninguém ouve mais falar dele. Não aparece. Aí os direitos humanos somem. Né? Então a gente não dá mais para viver assim. Não dá. Nós precisamos de consciência que nós temos no estado do Rio de Janeiro uma densidade demográfica gigantesca na região metropolitana. E Petrópolis é a região metropolitana hoje, né? E o resto do estado com áreas enormes. Se você for colocar, até aqui na capital é a mesma coisa. Sim. Porque nós fomos lenientes e deixamos que fosse construído. Agora, como é que vai tirar? A política habitacional do Estado, uma determinada época, era promover invasão. Promover invasão. Oficial. Aqui no Rio das Pedras, aqui em Jacarepaguá, existia uma indústria de invasão, que o próprio Estado usava retroescavadeira do Estado para aterrar a área para poder o pessoal ocupar. É um negócio impressionante. Isso aconteceu durante um período aqui no Estado. E a gente hoje paga um preço caro por isso. Paga um preço caro por isso. E catástrofes como essa de Petrópolis, como a de 2011, e essa de hoje, fora, né, não só em Petrópolis, mas agora tivemos problema na Bahia, em Alagoas. Nós precisamos rever. O brasileiro precisa rever. A sociedade precisa rever esses conceitos do que é possível, do que é permitido, do que nós não podemos mais aceitar. Olha, estamos chegando ao fim do nosso programa, infelizmente. Esse papo aqui, aliás, eu não posso reclamar dos programas que eu tenho feito, porque tem sido extremamente... Para mim tem sido aprendizado cada programa. Assim, e acho que o programa nosso aqui foi bastante... Andou, né? Voou. O tempo voou. Voa. Então eu queria deixar você fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer a você primeiro pelos longos anos de amizade aí, né? E dizer que eu estou à disposição. Agora entra o período eleitoral, não vou poder voltar, mas vamos continuar sempre que possível. Tiver uma brecha, é bom. A gente vai trazendo temas novos e discutir o nosso estado, o Brasil inteiro, é muito bom, ainda mais com uma figura, um estudioso da política como você, Rodrigo. Obrigado e parabéns pelo programa. Olha, eu queria muito te agradecer, né? De novo, que é pouco, te agradecer você estar aqui presente conosco. Queria muito agradecer a você que nos assistiu aqui esse tempo todo. Espero que tenha sido muito produtivo e tenha sido o conteúdo nosso tenha sido assim bastante satisfatório para todos vocês que nos assistiram durante essa quase uma hora
aqui de programa e semana que vem tem mais. Muito obrigado. TVC, a TV do Correio da Manhã.